Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a de se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade.
Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa trazer a todos nós a paz tão almejada. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, você que nos acompanha também na sua casa, no Salmo 122. Salmo de número 122, onde a palavra do Senhor diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os meus pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine a paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor à casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Que essa paz do Senhor aqui, que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão, que essa paz possa realmente habitar dentro das nossas casas. Que nós possamos ter a convicção que o Senhor é um Senhor de paz e prosperidade. E Ele quer isso para todos nós. Vamos orar. Deus querido e Pai amado. Pai, nós queremos invocar a Tua santa e bendita presença, como nós já cantamos aqui, ó Pai, que o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo, ó Pai, na nossa casa. O Senhor é bem-vindo, ó Pai, na nossa vida. E nós queremos desfrutar da Tua presença, Senhor. Essa presença que traz paz e prosperidade para as nossas vidas. Nós queremos colocar esse culto diante do Senhor, ó Pai, colocar as nossas vidas. Desde já pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que temos feito, por tudo aquilo, ó Pai, que temos deixado de fazer diante do Senhor e pelo Senhor, ó Pai. Nós colocamos agora na Tua presença e clamamos, ó Pai, o Teu perdão. Clamamos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, ó Pai, e a Tua paz sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, Pai. Que a paz do Senhor, essa paz que excede o nosso entendimento, reine nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda, irmãos, nesse mesmo... Eu queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Provérbios, poucas páginas para frente. Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3. Nós estaremos lendo aí do versículo 5 em diante. Você que está aqui conosco, bem preparado, trouxe seu dízimo, a sua oferta, você poderá logo estar podendo depositar aqui no gasofilácio. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 10. A palavra do Senhor nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com todas as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, confia no Senhor e não ache que você tenha capacidade ou entendimento suficiente para resolver todas as coisas. Reconhece que em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. O Senhor está em todo momento, em toda situação, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as dificuldades. Nós precisamos ver a mão do Senhor a nos guiar, a nos proteger, a nos guardar em meio a tudo aquilo que temos passado. E Ele continua: não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso vai trazer saúde para o nosso corpo, vai encher o nosso celeiro, vai fazer transbordar a nossa casa. Que Deus possa, meu irmão, Deus possa realmente trazer sabedoria e entendimento ao nosso coração em meio a tudo aquilo que temos vivido.
como eu disse no começo, eu quero agradecer em nome do Conselho da Igreja, aqueles que têm dizimado, têm ofertado, têm feito os seus depósitos via bancário, têm chamado a Cleide tem recolhido, que é a nossa tesoureira. E você que tem ofertado aqui também, pela graça de Deus, Deus tem suprido as necessidades da tua igreja e nada tem nos faltado. Eu quero orar e agradecer pela provisão de Deus na nossa vida, pela vida dos irmãos, aqueles que talvez estejam passando por uma situação difícil, não estejam desempregados. Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Deus querido e Pai amado, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque sabemos que toda riqueza, sabedoria e conhecimento, ó Pai, está no Senhor. E nós precisamos, ó Pai, entender e compreender cada dia mais, ó Pai, a tua vontade, conhecer os teus princípios, os teus propósitos, ó Pai, para as nossas vidas. Deus, eu quero colocar a vida dos meus irmãos, ó Pai, que se encontram por algum tipo de dificuldade, seja ela financeira, seja ela emocional. Deus, eu quero colocar cada uma dessas vidas diante do Senhor. Deus, eu pedir que a tua boa mão esteja sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai, abençoando, guardando, protegendo, livrando, ó Pai, das ciladas do inimigo, abrindo as portas, ó Pai, aqueles que precisam de um emprego, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, desperta os teus filhos, ó Pai, desperta cada um de nós, ó Pai, para podermos ouvir mais a tua voz, entender mais, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por aqueles que o Senhor tem possibilitado a fidelidade deles, que têm sido fiéis, ó Pai, têm depositado seus dízimos, e a tua igreja, ó Pai, tem prosperado nessa terra. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por cada uma dessas vidas. Obrigado por cada um daqueles dizimistas, Deus, e em nome de Jesus, aqueles que não são, ó Pai, aqueles que não têm a condição ainda de ser, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, ó Pai, de forma que eles possam vir a ser, ó Pai, ter a condição de vir e depositar aqui na casa do Senhor. Glórias ao teu nome, Pai, porque o Senhor tem sido fiel com a tua igreja e com o teu povo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Irmãos, aqueles que vieram preparados agora nesse canto vão poder estar trazendo seus dízimos e depositando aqui no gasoplazio. Boa noite, igreja. Você que está aqui hoje presencial, você que também nos assiste. Que momento precioso e que começo maravilhoso esse que o presbítero Edinho já nos trouxe aqui, né? Alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nós não tínhamos certeza desse momento, de quando esse dia chegaria. Sabe? Eu nesses dias que a nossa igreja por si só vem retomando, eu venho pensando muito sobre isso, né? Sobre quais foram o que essa pandemia, o que essa quarentena realmente trouxe. Trouxe muitas coisas para a economia, para o comportamento das pessoas, para a saúde, né? E aí eu fico pensando na minha vida espiritual, na nossa vida espiritual, na vida espiritual das pessoas. Eu penso que foi um momento crucial de escolha entre permanecer lá fora ou voltar para mais perto de Deus, mais perto de Cristo. Eu acredito que muita gente que estava longe, mas muito longe de Deus, pensou melhor e optou em voltar para Cristo. Eu louvo a Deus, eu espero que em Deus mesmo, que elas jamais se afastem. Eu peço a Deus que eu jamais me afaste, com minha família, meus filhos. Agora, um ponto preocupante: quantas pessoas de dentro da igreja, por não estarem mais indo, trocaram de lugar, estão longe de Deus, se acomodaram, não tem mais vontade de ir para a igreja. Está tudo certo, mas não está tudo certo. Alegrei-vos quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é o lugar. Este é o lugar. E no livro de Mateus, lá no capítulo 11, versículo 28, diz: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, são oprimidos, porque Jesus Cristo é o lugar. Você não pode se esquecer desse lugar. Você convive no seu ambiente de trabalho, você tem a sua casa, sua família. Que lugar é esse em Cristo, em Jesus? Essa é uma reflexão que você tem que fazer. Lá fora, vão tentar desviar você, vão falar coisas, você vai ser puxado a certos comportamentos, mas você tem que se lembrar sempre que aquele não é o seu lugar. O seu lugar é esse, é em Cristo. É por isso que eu te convido a ficar em pé.
Eu te convido a cantar com a gente essas próximas canções. E você que trouxe sua oferta, seu dízimo, aproveite esse momento para ofertar ao Senhor. Amém? preciso, Jesus. És tudo
acima da razão. Em ti Nós somos em pouco aqui hoje, mas a gente pode cantar um pouquinho mais alto, mais forte. Mais uma vez. Tua força me faz bem. tua força me faz bem, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Olha que coisa maravilhosa você poder confiar em uma pessoa que você não vê, mas é pela fé. Ele não está aqui fisicamente, mas está espiritualmente e prometeu voltar. E eu creio nisso. E aí eu volto àquela pergunta lá atrás: em que lugar que você está hoje? Em que lugar você quer estar amanhã? Que o Senhor possa receber o seu louvor, a sua adoração, em nome de Jesus. Eu também quero orar com a igreja. Pai, muito obrigado por esse momento tão precioso, Pai. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu me alegrei, Senhor, porque aqui é o meu lugar. É perto de Ti, é junto ao Senhor, Pai. Eu te louvo por essas pessoas que também vieram. Eu te louvo pelas pessoas que vão assistir logo mais, as pessoas que estão vendo em casa, Pai. Sim, Jesus. Peço que o Senhor possa perdoar aqueles que estão longe de Ti, mas que possam enviar o Seu Espírito Santo, trazê-las de volta, Pai. Porque somos uma só igreja, independente da placa, independente do endereço, nós somos uma só igreja, Senhor, um só povo. E esse um só povo é o que Te rende glórias, é o que Te rende louvor, é o que entrega esse louvor humildemente de todo o nosso coração. Sim, ó Deus. Se conosco, nos ajuda a compreender o que vem logo mais da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. O desejo é continuar adorando, louvando, né? É muito pouco tempo, né, de adoração, mas o nosso desejo, o nosso coração é continuar, né, adorando, continuar celebrando ao nosso Deus com os nossos cânticos. Mas nós também queremos estar ouvindo a voz do nosso Deus. E para isso, queridos, eu gostaria que nós estivéssemos abrindo a santa palavra do Senhor no Salmo de número 55. Salmo de número 55. Sejam todos bem-vindos, né? Você que está presente, louvado seja Deus, né, pela sua vida, os que nos ouvem e celebram nos seus lares, também sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus para esse momento de adoração. Salmo de número 55. Bem aí no meio da Bíblia. Salmo de número 55. Diz assim a palavra do Senhor. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado, por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Então disse eu: quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite gritam nas ruas, nas suas muralhas e muros adentro, campeia a perversidade e a malícia. A destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano.
Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte os assalte e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhe responderá, ele que preside desde a eternidade, porque não há neles nenhuma mudança e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que manteiga, porém no coração havia guerra, e as suas palavras eram mais brandas que o azeite. Contudo, eram espadas desembainhadas. Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão a metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. O tema, Senhor, da palavra aos nossos corações nessa noite, queridos, é: estou perplexo. Estou perplexo. Vamos orar mais uma vez. Deus de toda glória, de toda suficiência, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, nesse momento, ó Deus, estar, ó Deus, abrindo e declarando, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, a nossa alma, Senhor, ó Deus, aberta, ó Deus, para receber, ó Deus, a tua vontade, a tua palavra, ó Deus, aplica pelo teu Espírito, ó Deus, nas nossas vidas, o teu querer em Cristo Jesus, ó Pai. Toda dissimulação, ó Pai, todo pensamento, toda altivez de espírito, ó Pai, esteja, ó Deus, caindo por terra e nos levando, ó Pai, cativos, ó Deus, em obediência, ó Deus, a tua palavra em Cristo Jesus. Amém. Estou perplexo. Queridos, de todos os textos da palavra do Senhor, eu creio que isso é universal, né? Os mais preferidos são os salmos. Os salmos, eles são os mais preferidos das nossas vidas. Isso porque os salmos, eles expressam os nossos sentimentos. Todos os salmos. Em outros trechos da palavra do Senhor, da palavra de Deus, nós vemos Deus, ele falando a nós, ele ministrando a nós através das profecias, através do ensino, ele falando. Mais os salmos, ele tem essa peculiaridade de estar revelando, de estar expressando através dos escritores, e logicamente de forma inspirada por Deus, sem dúvida, os momentos em que nós estamos vivendo, os momentos que nós estamos atravessando, não só momentos de alegria, mas principalmente momentos de dificuldades, momentos em que nós muitas vezes estamos num momento de crueldade, um momento, querido, em que a realidade, ela é expressa, aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivenciando, muitas vezes a nossa dor, muitas vezes o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa decepção, e isso de uma forma muito real. E quando nós vemos aqui, muitas vezes,
no Salmo que nós lemos, o Salmo 55, muitas vezes ele nos assusta. Muitas vezes ele te assusta, porque esses salmos, e o Salmo 55, eles são chamados os salmos imprecatórios. Você vai ver no verso 15, que ele diz que a morte os assalte e vivos desçam a cova. O que o salmista está dizendo é o seguinte: eu não quero só que eles morram, eu não quero só que o Senhor os mate, mas eu quero que eles sejam enterrados, na verdade, vivos. Que eles sejam enterrados vivos. E, logicamente, que esse não é um ensino, eu nunca preguei, né, que você deva fazer isso, que você deve ter esse sentimento, mas é o sentimento, querido, que está passando o salmista. Ele pensa ali em verdadeiramente que o seu inimigo, que ele desça a cova e ele seja enterrado vivo. Quem nunca pensou, querido, em matar alguém? Nunca passou pela sua mente, pelo seu coração, isso que o salmista está passando, em desejar verdadeiramente a morte para tal pessoa. Nós vemos no Salmo 137, que também é um salmo imprecatório, ali quando Israel ele está no cativeiro e eles estão sendo oprimidos, os seus filhos foram torturados, muito trucidados, e diz que ali ele pede para Deus: tomara que venha um povo que tome os vossos próprios filhos e matem eles, batendo a cabeça deles numa pedra. Esse é o sentimento, querido, do salmista. E ele está expressando exatamente, muitas vezes, esse sentimento de angústia, esse sentimento que eles estão passando. Queridos, os salmos, eles falam da nossa alma. E eles revelam as crises do nosso coração. Revelam muitas vezes a crise, queridos, das nossas almas. E esse salmo que nós lemos, ele é muito importante. É um salmo de Davi. Ele é chamado salmo didático, que é um salmo de ensino, e ele tem muito a nos ensinar. E ele começa descrevendo aqui, Davi, o seu momento, aquilo que está acontecendo na sua vida. E ele diz no verso 1, dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Não se escondas da minha súplica. E aqui súplica, querido, é aquela oração com lágrima, é aquela oração de desespero, é aquela oração no meio da angústia, no meio do sofrimento, que você não sabe mais para onde ir, para onde recorrer, dizendo para Deus: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Ouve a minha súplica, ouve o meu clamor. E súplica é isso, é essa oração, esse clamor em meio a lágrimas. E aí no verso 2 ele começa então a descrever a sua situação, a situação em que ele está vivendo, e ele diz: atende-me e responde-me, sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Ele diz: eu ando perplexo, eu estou perplexo. Senhor, ouve a minha súplica, porque eu estou perplexo. Eu estou na minha perplexibilidade. E o que é, querido, o que é estar perplexo? Essa perplexibilidade é aquela situação, é aquele momento, querido, que você coloca a mão na boca e você diz: eu não acredito que isso está acontecendo. Eu não acredito que eu estou vivendo isso, eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito. Eu estou atônito, eu estou perplexo. E ele diz: olha, eu estou na minha perplexibilidade. É isso que ele está sentindo. Eu ando perturbado. Junto com a sua perplexibilidade,
perplexo daquilo que ele está vivendo, ele diz: eu ando perturbado. E esse perturbado, querido, é um sentimento de que as coisas estão desorganizadas, as coisas não se organizam, elas estão desencontradas, há uma confusão. E esse perturbado aqui, esse perturbar aqui no grego, querido, aqui é o coração que está confuso. E ele está orando: Senhor, ouça a minha súplica, ouça a minha oração. Eu ando perturbado, a minha vida está perturbada. E ele diz então a causa do seu clamor, e ele começa a dizer que são exatamente por causa dos seus inimigos, inimigos que o rodeiam, inimigos que o estão atacando. Ele diz que estão falando mal dele, há uma luta, aqui há uma batalha, queridos, e ele diz que ele não suporta. Ele diz: eu não sei para onde correr, e nesse momento ele suplica ao Senhor. No verso 4, ele diz: estremece-me no peito o coração. Você sabe o que é isso? É taquicardia. É taquicardia, o coração acelera, o coração está acelerado. Ele diz: olha, me estremece no peito, terrores de morte me salteiam. É aquele momento, querido, que você acha que você não escapa dessa. É aquele momento que você diz: olha, eu estou assaltado pela morte, eu não escapo dessa. Terrores de morte, o medo de morrer, o medo de ser tragado pela morte. Ele diz: olha, dessa vez eu vou, terrores de morte saltaram sobre mim. No verso 5, ele vai dizer: temor e tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Primeiro ele diz aqui temor e tremor, queridos. E temor aqui é medo, ele está com medo. O seu coração está com medo. E tremor é diferente de medo, é diferente do temor. O tremor é quando o medo ele desequilibra o corpo, queridos. Ele sente no corpo, ele sente na alma. É quando o seu próprio corpo está sendo desequilibrado. Ele diz: horror se apodera de mim. E ele sente isso na sua alma e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. Deus, ouça a minha súplica, ouça o meu clamor. E o que é, queridos, que nós fazemos quando essas coisas, queridos, elas nos acontecem? E aí o salmista ele vai mostrar como ele, queridos, ele reage. E ele reage, queridos, de 3 formas, que nós também, queridos, são exatamente 3 formas que nós reagimos que nós tomamos diante de tal situação. A primeira reação que ele tem está no verso 6, começa no verso 6 até o 8. Ele diz ali: então disse eu, quem me dera asas como pomba, voaria e acharia pouso, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar do vendaval e da procela. A primeira reação que ele tem é de fuga. O primeiro sentimento, querido, no coração que ele tem é de fugir, é de escapar, é de desaparecer. Ele não quer ver ninguém, ele não quer conversar com ninguém, ele quer escapar, ele quer fugir, ele não quer diálogo. É o sentimento, querido, de fuga. Ele diz: eu quero voar como pomba, eu quero ir para o deserto. Ah, se eu fosse como uma pomba, se eu tivesse asas como uma pomba, eu voaria para o deserto, eu sairia dessa situação, eu largaria tudo isso aqui. E aqui nós vemos aqui um desejo intenso daquilo que a gente chama, né, de Shangri-La. A Shangri-La é aquele lugar imaginário, aquele lugar que não existe, é aquele lugar ilusório, é irreal, ele não existe.
Nós vemos aqui que Jonas, ele teve seu Shangri-La no momento em que Deus manda ele ali para Nínive. Ele não vai, ele desobedece, queridos, e ele vai ali para os balneários do sul da Espanha. Ele desce ali para Tarsis. Ele vai numa rota de fuga, ele foge. Exatamente aqui como o salmista. Quantas vezes, queridos, nós temos esse desejo de evadir dos conflitos, o desejo de desaparecer, de ir para longe, de voar. Só que quando nós voamos, nós levamos os nossos problemas também. É necessário, não tem como fugir, não tem como, querido, escapar. Tem que se lidar com a dor, tem que se lidar com o conflito. E nesse desaparecer, nesse fugir, muitas vezes, queridos, nós buscamos fugir de muitas das formas. Quantos que nessa fuga, alguém mais ousado vai ali para a biritinha, começa a beber. Outro mais ousado vai para a maconha. Outro mais ousado ainda, querido, larga a família, não aguenta, abandona tudo. Essa é a fuga do salmista, os caminhos aqui que ele está tomando. Ele diz: quem me dera ser como a pomba. Mas não existe, querido, lugar onde não há problema. Todos os lugares há problema, não há lugar sem problema. Quantas vezes você já se sentiu assim? Desejando fugir, que acabe esse momento. E Davi, ele diz ali: eu dou tudo, eu daria tudo para fugir, para desaparecer, para escapar. A primeira reação, a fuga. A segunda reação que ele tem, queridos, é uma reação de vingança. Primeiro vem a fuga, em segundo lugar vem esse desejo de vingança. No verso 9 ele diz: então destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque eu vejo a violência, eu vejo isso, eu vejo aquilo. A segunda reação é de vingança. Ele diz: Deus, eu queria muito que o Senhor pegasse, veja no verso 15, que o Senhor pegasse essas pessoas e as matasse. Ele diz literalmente que a morte os assalte e vivos desçam a cova. Nós vemos aqui um requinte, querido, de crueldade. E essa é a segunda atitude que ele tem. E muitas vezes, queridos, é a segunda atitude que nós temos quando nós enfrentamos os problemas, quando nós enfrentamos as dificuldades, quando nós enfrentamos as lutas, quando nós enfrentamos, queridos, batemos de frente com algumas realidades. Quantas vezes você vai dizer: eu vou quebrar a cara desse indivíduo. Não vai ficar assim, não. Não faz as coisas desse jeito e depois vai embora, não. Vai ter que pagar. Vai ter que pagar com a mesma moeda. Esse vagabundo, ele vai ter que ouvir toda a verdade. Ele vai pagar e eu não vou deixar barato. Quantas vezes, queridos? E Davi tem esse mesmo sentimento que nós temos, queridos, muitas vezes ao resolver os nossos problemas. Eu vou às últimas consequências. Você já ouviu aquela máxima? Eu dou um boi para não entrar na briga, mas dou uma boiada para não sair. Se eu entrar, queremos muitas vezes, queridos, resolver na vingança. Eu quero ver ele sofrer. Eu estou sofrendo. Ele fez isso comigo, eu quero que aconteça a mesma coisa com ele. Eu quero ver ele sofrer. Eu quero que ele desça a cova, mas eu quero que ele sofra lá dentro. Eu quero que ele desça, ele seja enterrado vivo. Ele tem que sofrer. Ele não me fez sofrer, eu quero que ele sofra também. Queridos, e Davi, do ponto de vista humano, ele tem
aqui muitas boas razões para isso. Porque quando nós olhamos quem era o seu inimigo, veja no verso 12, ele diz com efeito, não é inimigo que me afronta. Se fosse, eu suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Queridos, ele está falando de alguém aqui, veja no verso 13, mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Queridos, ele não está falando aqui de alguém distante, alguém que ele não conhecia, mas ele está falando de alguém próximo dele. E aqui trata-se, querido, exatamente de uma traição. E quem traiu a Davi? Quem foi que traiu a Davi? E Davi escreve esse salmo exatamente quando ele está ali no deserto, quando ele escreve, no momento em que ele está sendo perseguido. E ele está sendo perseguido exatamente pelo próprio filho, Absalão. E Absalão era esse jovem filho de Davi, um jovem inescrupuloso, que não media, queridos, ele manda matar o seu próprio irmão. Absalão, queridos, quando Davi ele reinava, ele ficava na porta da cidade eliminando o reinado de Davi. As pessoas chegavam, diz que ele roubava o coração das pessoas. As pessoas chegavam com um problema, você não está conseguindo falar com o rei? Então fala comigo. Se eu fosse rei, eu resolveria o teu problema. Meu pai não resolve, o rei não resolve. Mas se eu fosse rei, eu resolveria o teu problema. Eu resolveria a tua situação. E ele vai minando, ele vai tomando, ele vai fechando ali o cerco. Com Davi tem uma relação com seu filho. Nós sabemos que Davi tem uma relação conflituosa, ele não lida, ele não trata essa relação com Absalão. E Absalão ali, então, queridos, ele forma um grupo de homens que o declaram rei dentro do reinado do seu próprio pai. E ali, então, quando esse grupo ele chega em Jerusalém e ele invade e diz que ali eles tentam matar a Davi. Ele queria realmente era matar o seu pai, ele queria matar a Davi, ele expulsa Davi, e a palavra de Deus, ela diz que Davi, ele sai ali do palácio descalço, chorando, e ele passa ali pelo Monte das Oliveiras, em fuga, querido, descalço, pela perseguição de Absalão, e ele vai para o deserto. E ali é onde ele escreve o Salmo 55, alguém que ele amava, que pisa na bola. E agora ele está com esse coração dolorido. Absalão, querido, ele toma as concubinas ali de Davi. E diz que ele faz sexo com elas, queridos, ali no alpendre do palácio, para que todos vejam. Humilhando o seu pai, desafiando o seu pai. E Davi está com seu coração ferido, está com seu coração machucado. Esse desejo de vingança. No verso 14 ele vai dizer, junto andávamos, junto nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Ele fala de duas coisas aqui, querido, que juntos nós nos entretínhamos. Entreter-se, queridos, é caminhar com alguém que você gosta, que você brinca com ela, que você tem liberdade, que você brinca, é amigo do peito. Existem amizades que são diferentes, existem amizades que elas são funcionais. Muitas vezes na igreja, não são todos aqueles, queridos, que você tem como amigo do peito, no trabalho, nos negócios. Esses amigos funcionam como uma teia de relacionamentos, mas eles passam pela sua história, eles vão embora. Muitas vezes, a maioria deles, mas não é aquele amigo do peito, não é esse entreter-se, não é, querido, esse brincar.
E aqui entretenimento, querido, é uma opção. É uma opção. Você decide com quem você vai brincar, com quem você tem esse relacionamento. Não é com qualquer um. Não são todos que você chama para esse relacionamento. Você quer e você tem prazer. E Davi diz que com ele ria. E aqui, queridos, é seu filho. Nós brincávamos, se entretiam. Veja outra coisa na parte B, ele diz: nós íamos à casa de Deus, nós caminhávamos juntos, nós adorávamos juntos. Queridos, e tem muita gente com crise por causa disso aqui. Muita gente que diz: olha, se fosse alguém fora da igreja, tudo bem, eu até... Mas gente de dentro da igreja, gente que adorou junto, que caminhou junto, gente que era irmão, que íamos à casa de Deus junto, celebrávamos junto. Tem gente que quase perde a fé por causa disso. Eu tive um casal de novos, hoje até pastor, que eu discipulei no início. Eles foram trabalhar na casa de uma família cristã. E ali o comportamento, a vida que eles estavam vivendo ali, eles escandalizaram. O casal chegou para mim e falou: pastor, para mim chega, isso aí é fantasia. Porque conversando, o mau testemunho, a vida daquela família e 30, 50 anos dentro da igreja. E aí, hoje são pastores, ele é pastor da nossa igreja. Mas muita gente perde a fé. E Davi está vivendo esse dilema. A pessoa amiga que o trai, então ele tenta fugir do problema e agora ele tenta resolver a base da pancada. Ele quer matar. Não sei quantos passaram por isso. Eu já passei por isso. Um momento na vida, queridos, que atentaram contra a minha família. Eu já estava no ministério. Gente íntima. Gente que crescemos juntos. Gente do coração. E por causa de uma questão, de ouvir uma verdade, vai na minha casa e faz uma loucura. Eu não podia nem ouvir o nome. Eu não podia nem ouvir o nome. O desejo era o desejo de que morresse. Eu risquei da minha vida. Isso não quero mais na minha vida. Desejo de vingança. Atentou contra a minha família. É exatamente isso que Davi está sentindo. Vai dizer que você nunca teve vontade de matar alguém, dizer, olha... Até porque o Senhor Jesus diz que quando você diz louco para alguém, você já matou ele no seu coração. Uma vez perguntaram para Ruth Graham, esposa do saudoso, grande, né, Billy Graham, finado Billy Graham, e perguntaram para Ruth Graham, né, você nunca pensou na sua vida em se divorciar do Billy? Ela falou, olha, divorciar não, mas eu já, pelo menos umas 5 vezes, já tive vontade de matar ele, pelo menos umas 5. Pelo menos umas 5 vezes já tive vontade de matar. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca pensou no coração? Ele está dizendo, eu decido outra coisa. Eu estou decidindo outra coisa. Senhor, eu sei que
O meu coração, ele está com taquicardia, está perturbado. Meu coração está perturbado, eu estou perplexo diante disso, eu estou com raiva, eu estou confuso. Mas o único lugar que eu posso ir é chegar e chorar na tua presença. É isso. Tudo isso está acontecendo comigo, mas a única coisa que eu posso fazer é chorar, é suplicar, é me colocar diante do Senhor. Ele diz: eu vou lamentar, eu vou chorar, eu vou clamar ao Senhor incessantemente, e o Senhor, ele vai ouvir o meu clamor, ele vai me socorrer, ele vai me atender. Esse é o caminho de Deus, queridos. Esse é o caminho de Deus, e eu acho belo porque em todo o texto, até o verso 21, ele põe tudo na primeira pessoa do singular, falando dele, falando da experiência dele, mas a partir do verso 22, ele vai dizer: confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te sustentará, jamais permitirá que o justo ele seja abalado. A partir do verso 22, queridos, ele não fala dele, mas ele faz aqui essa recomendação. E aqui é um imperativo. Ele diz: confia no Senhor. É como se ele estivesse dizendo, queridos: eu sei de tudo isso que você está passando. Eu sei de tudo isso. Eu sei o que você está passando. Eu sei de todas essas lutas, eu sei de todos esses problemas, mas eu quero dizer para você que eu também passei por essa situação. Portanto, ao invés da fuga, ao invés, queridos, da violência, ao invés aqui de estar pagando com a mesma moeda, ele diz: confia no Senhor. Ele está dizendo, queridos, que a crise mais forte que você enfrenta hoje, a oposição, a calúnia, a traição, as lutas, ele está dizendo: confia no Senhor, porque é Ele o seu advogado, é Ele que é por você. Ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor. Ele é o seu advogado, Ele que é por você. Nós vemos na Bíblia muitas vezes a expressão, queridos, que Deus é a minha vingança. Em Romanos 12, 21, a palavra de Deus diz: não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A palavra do Senhor, ela diz: dai lugar à ira de Deus, não vos vingais a vós mesmo. Ele está dizendo: deixa para Deus, deixa que Deus, Ele dirija os seus passos, deixa Deus que Ele cuide, querido, da sua causa. Ele sabe lidar, deixa Deus, Ele ser Deus na sua história, na sua vida, na sua luta, no seu problema. A palavra de Deus diz que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. A nossa ira não deixa produzir a justiça de Deus. Por quê? Porque você também é pecador. Porque você também, querido, é pecador. Por mais que você tenha esse desejo, ele diz: deixa Deus, ele ser Deus. Confia no Senhor os teus cuidados, e Ele te sustentará, e Ele jamais deixará que o justo ele seja abalado, queridos. Todos podem ser abalados ao seu derredor, independente das circunstâncias, da luta, mas ele diz que o justo é Deus quem o sustém, ele jamais será abalado. E essa é a convicção do salmista e a recomendação para as nossas vidas. O próprio Jesus, queridos, ali quando traído, quando esbofeteado,
Quando ali, queridos, na cruz não tinha parecer nem formosura, estava desfigurado pela traição, pela afronta, pelo pecado. Ele vai ali para a cruz para dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Qual é o seu sentimento? Talvez você tenha vivido perplexo. Mas eu convido você, nessa noite, a confiar os teus cuidados. Tudo aquilo que você tem buscado cuidar, você que tem cuidado, a colocar os teus cuidados aos pés do Senhor, depositar diante dele. Eu gosto muito daquele cântico que diz, queridos, que um só cuidado para nós é demais, mas lança os seus cuidados aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor, Ele te sustentará e jamais permitirá que o justo seja abalado. Coloque a sua vida, vamos orar. Pai de toda glória e de toda graça, nós te bendizemos, nós te glorificamos. Abençoa, Senhor, ó Deus, ó Pai, ó Deus, o teu povo. Ó Deus, abençoa, Senhor, ó Deus, a tua igreja, cada vida, cada alma, ó Deus, diante do Senhor. Pai, nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes as nossas reações, ó Pai, elas são tão ambíguas, ó Deus. Elas são tão, ó Deus, contrárias, ó Deus, à tua vontade. Mas leva-nos, ó Deus, a confiar. Leva-nos, ó Pai, a depositar, ó Deus, todo o nosso ser, toda a nossa confiança no Senhor. Ó Deus, para a glória do teu nome. Eu quero estar orando por cada vida. Ó Deus, cada problema, cada luta, ó Deus, que tem enfrentado, Pai. Ó Deus, não há, ó Deus, problema, não há luta maior do que esse Deus. Esse Deus que diz: lance sobre mim, deposite nas minhas mãos todos os seus cuidados. E Ele te susterá. Para a glória do teu nome que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, queridos. Já estamos encerrando o nosso culto. Só lembrando que no próximo domingo nós teremos ceia, né? Nós teremos a ministração da Santa Ceia no nosso culto presencial. Ok? Pai de toda glória, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Esteja, Senhor, ó Deus, abençoando, ó Deus, a nossa semana, nos dando, ó Deus, uma semana de graça, de glória, ó Deus, uma semana de vitória na tua presença. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Leva de volta, Senhor, ó Deus, aos seus lares, ao seu dia a dia, ó Deus, a sua jornada, a sua caminhada, debaixo da tua mão de poder, de graça sustentadora, em nome de Jesus. Agora receba a bênção do Senhor, e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, querido, sobre ti, levante o seu rosto e vos dê a paz. Vão em paz, e que o Senhor vos abençoe.